Próspera apresenta Expogestão. E eu gosto de começar o nosso encontro fazendo um momento de respiração consciente. Nós vamos nos sentar da metade para frente na cadeira, os pés em paralelo no chão. E vamos movimentar um pouco o corpo da esquerda para a direita, só o tronco, para encontrar o eixo de equilíbrio. Nós estamos sentados nos isquios, que são os ossos debaixo da bacia. E percebo o alongamento da coluna vertebral. É a parte principal do nosso corpo, essa coluna vertebral, onde ela tem que estar alinhada. Nós estamos falando de ossos. Nós estamos falando do nosso esqueleto, bonito, branco, todo alinhado. E aí nós vamos ter a cervical, que é chamada parte nobre do corpo, porque a cervical carrega essa cabeça de 5 a 6 quilos. E olha só que trabalho, né? Então, se ela não ficar alinhada, é um peso muito grande, muitas dores nos ombros, nas costas. Então, nós vamos perceber esse alinhamento de um ser humano sentado, na melhor posição possível, e como se houvesse um fio de prumo que puxasse do cocuruto da cabeça para o céu. Então, o corpo, ninguém está sentado assim, né? Nós estamos alinhados. Abriu o diafragma, a oxigenação de todo o corpo e das células cerebrais vai ser melhor. E com isso nós pensamos melhor e criamos novas possibilidades. Oxigênio é essencial para o nosso corpo, para a nossa mente. Então criamos uma postura correta, tomamos uma postura correta. Se quiserem colocar as mãos, é uma postura de mãos que se chama do cosmos. Eu estou no cosmos e o cosmos está em minhas mãos. Ela tem uma forma elíptica, as articulações se sobrepõem a articulações e os polegares se tocam bem de levezinho, como se houvesse uma folha de seda que não pode cair nem amassar. Essa forma elíptica é que é a forma dos planetas girando em torno do Sol. E elas ficam aqui no nosso colo, apoiadas, o dedo mínimo no nosso abdômen. Então temos uma postura adequada, que nos conecta com tudo que existe. Vamos fazer um pequeno exercício respiratório. Inspiramos pelas narinas naturalmente, deixe o ar entrar. Isso é passivo, que bom, eu posso ver vocês. Segura um pouquinho. E agora solte bem devagar pela boca. Uma pausa, tornamos a inspirar e a soltar. Uma última vez, inspiramos e soltamos devagarzinho. Fechamos os lábios e podemos colocar a ponta da língua no céu da boca. Eu sei aonde está minha língua, ela faz o que eu mando. Tem gente que não é assim, né? Então nós vamos pôr a ponta da língua no céu da boca, atrás dos dentes frontais. E os olhos ficam entreabertos, pousados à sua frente. Não é para fechar os olhos. Meditar não é sair da realidade, é estar mais dentro dela. Os olhos entreabertos, pousados à sua frente. E vamos observar como está a diferença de temperatura do ar que entra e sai das narinas. Apenas observe. Sentimos a temperatura da sala. Ouvimos todos os sons, ruídos,
próximos e distantes. Há fragrâncias, odores. A diferença das sensações nas partes cobertas pelas roupas, pelos calçados e as partes descobertas. E observamos a nossa mente. Há pensamento? Não pensamento? Se houver pensamento, observe. Você pensa em imagens, palavras, números, música? Tem sensações, emoções, memórias? Apenas observe. Mantendo a coluna erecta, a cervical alongada, e a respiração consciente. Os olhos entreabertos percebem a diferença da luz e da sombra. E voltamos a atenção à respiração nas narinas. A diferença do ar que entra e sai. Qual é mais quente, qual é mais frio? E podemos colocar as mãos palma com palma e agradecemos. Agradecemos a toda a vida do céu e da terra que torna possível estarmos juntos, juntas aqui hoje. Não é apenas uma ou outra coisa, na verdade? Tudo que existe tornou possível nós estarmos aqui hoje. A maneira que o sistema solar funciona, o sistema solar não funciona sozinho, separado de tudo que é o universo, do berço das estrelas, né? Nós estamos todos interligados com tudo, com todos. E se não houvesse essa mágica cósmica, a expogestão não ia nem acontecer. E se vocês não houvessem nascido, se não houvesse seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu bisavô, bisavó, em toda a herança genética que nós representamos aqui hoje, não estaríamos aqui. Nós somos aqueles que sobreviveram, né? Nós sobrevivemos a dinossauros, sobrevivemos a tantas outras espécies que já desapareceram da Terra e dizem que nós somos uma espécie também que talvez esteja chegando próxima à sua fase de extinção. Eu não sei. Mas existe alguma coisa em nós muito forte, que é o nosso DNA, e o nosso DNA humano, ele quer continuar. E se você não acredita em nada mais a não ser no DNA humano, isso já é suficiente para você saber que esse DNA quer sobreviver e vai fazer tudo o que possa para sobreviver, inclusive uma mudança de consciência. E essa é a grande transformação do mundo, e é isso que eu vim falar com vocês. Nós precisamos conhecer esse equipamento, este equipamento que é o nosso corpo e a nossa mente, que é o mais íntimo nosso e que conhecemos tão pouco e por isso não sabemos usar de forma adequada. Havia um amigo meu em São Paulo, ele foi um psiquiatra, chamava Gaiarsa, José Ângelo Gaiarsa, e ele dizia: nós temos um computador de última geração que nós estamos usando para somar e subtrair. Nós precisamos conhecer esse computador para que ele funcione melhor, porque as possibilidades são ilimitadas, mas eu me limito. O meu conhecimento de informática é muito pequeno e eu geralmente uso o computador para responder e-mails, para programar palestras e para escrever livros.
E outro dia, de repente, eu comecei a abrir e falei assim, nossa, quantas coisas existem aqui. E eu estou usando um pedaço muito pequeno de uma capacidade imensa. E eu não posso me limitar pelo meu limite. Como é que eu estendo esse limite que é meu? Eu cheguei até aqui, mas eu posso ir um pouco mais. E é preciso arriscar-se. E só se arrisca quem tem coragem. Eba! Estamos numa época que todos dizem de crise, não é? Não é mesmo? Nosso governo teve mudanças, tivemos uma eleição difícil, o país ficou meio dividido e as pessoas não se unem, se separam e nós estamos tendo algumas dificuldades. Eu gostei muito de ouvir há poucos dias atrás um comentarista econômico dizendo assim, eu tenho 87 anos de idade, eu já vi tantas crises que essa daqui é uma maravilha. Às vezes nós não nos damos conta de o que nós estamos vivendo é bom e importante, porque é transformação. Não podemos estar acomodadas em lugar nenhum. Há uma frase que o Dunga uma vez falou numa palestra que eu estava com ele, há muitos anos atrás, ele dizia assim, a vitória é uma espada e ninguém se senta sobre ela. Olha que frase importante. A vitória é uma espada e ninguém pode se sentar sobre ela, porque somos cortados ao meio. Então, quando nós ganhamos alguma coisa, nós nos alegramos. E se nós perdemos, nós nos deprimimos. Mas imagine que cada instante da vida é uma oportunidade extraordinária de crescimento. Quando estava no aeroporto, antes de vir para cá, eu vim hoje de manhã, eu sempre passo pelas livrarias e havia um título de um livro que eu gostei muito, eu não sei de quem é, mas que ele dizia assim, enquanto as pessoas estão chorando, eu estou vendendo lenços. Olha que título bom. Enquanto as pessoas estão chorando e se lamentando, eu estou vendendo lenços. Como é que cada um de vocês que trabalham, que são empresários, que trabalham em empresas, indústrias, que são gestores, crescem e se desenvolvem com a crise? Não apenas lamentar e resmungar. Aliás, essa é uma frase que é de São Bento. Os beneditinos, eu tenho grande afinidade com eles, porque também são grupos meditativos, como é o Zen Budismo. E a meditação é esse portal, eu digo que é o portal principal do encontro do eu com o próprio eu. Mas existem outros portais, com certeza. E São Bento, a regra 34 diz o seguinte, é proibido resmungar. É proibido até mesmo o murmúrio correto. Vocês resmungam? Já se viram resmungando alguma vez? Não está bom, as coisas não estão boas, não está assim. Sabe que não adianta? Vocês já perceberam que resmungar não adianta? Que o importante é nós falarmos com a pessoa que pode fazer a diferença ou fazermos a diferença nós mesmos. Como que você é o exemplo que você quer no mundo? O universo todo está se transformando, é incessante, não para. Não para, não. Hoje não é como foi ontem e não será como amanhã. Tudo está em transformação incessante, contínua, e nós somos essa transformação. Mas de que maneira, em que direção você quer que vá? A escolha é sua. Hoje no almoço encontrei o Schumann, nós nos sentamos próximos e conversamos um pouco, que quando eu voltei para o Brasil, depois de me formar como monja lá no Japão, eu comecei nos Estados Unidos, fui para o Japão e me formei monja, e vim para o Brasil. E a primeira empresa que me contratou foi a Petrobras, lá no Rio de Janeiro. E eu fiquei muito surpresa, porque que a Petrobras quer falar com uma monja budista? Eles tinham convidado antes o Leonardo Boff e o Frei Beto, e eu fui a terceira pessoa que eles convidaram. Porque queriam que as pessoas, seus colaboradores, fossem felizes. Porque pessoas felizes trabalham melhor, produzem mais. Olha que interessante.
Pessoas felizes produzem melhor. Pessoas que são capazes de estar bem consigo e com o mundo. E nós conversávamos, eu e o Schumann, que no começo houve assim certas pessoas da minha volta falavam, mas monja, a senhora vai ajudar as corporações a ficarem mais ricas com as suas palestras? Eu falei, eu não estou ajudando as corporações, eu falo para seres humanos. Eu acredito que nós, seres humanos, temos potenciais ilimitados. Mas se nós não controlamos as nossas emoções, nós somos controlados pelos outros. O que é a manipulação? Como é que eu controlo alguém? Ou pelo amor, ou pelo ódio. Posso controlar, vou controlar pelo dinheiro, eu vou controlar assim as pessoas, ou eu quero ter parceiros, eu quero ter pessoas que compartilham dos meus sonhos e das minhas ideias, pessoas que vestem a camisa daquilo que são meus propósitos e princípios. E como eu faço isto? Se eu não conheço o funcionamento da minha própria mente, se quando uma emoção vem, eu ajo ou com grosseria, ou com excesso de bondade. São os dois extremos absolutamente impróprios, né? Eu conheço uma jovem em São Paulo, ela é muito capaz, inteligentíssima, todos os cursos que fez só tirou 10, 10, 10, 10. Trabalha na indústria de construção civil, mas ela não sabe se relacionar com outros seres humanos. Ela é ótima trabalhando, mas ela não gosta de gente. Ela acha que as pessoas não são boas. Já ouviram isso? Eu já ouvi. Eu já ouvi alguém dizer para mim, eu prefiro os cavalos, eu prefiro os cachorros do que os seres humanos. Eu falei, que pena, porque é alguém que não ama a si mesmo, que não reconhece a maravilha que é essa extraordinária experiência de ter nascido um ser humano. Podíamos ser cachorro, cavalo, barata, qualquer coisa, árvore, um pedaço de plástico, mas nós somos um ser humano, um potencial extraordinário. E não podemos desperdiçar essa bênção que é a nossa existência, que é essa vida. E a nossa vida é curtinha, não é? Vocês sabiam que vocês vão todos morrer? Nós vamos todos morrer. Todos que estamos aqui nesta sala, sem exceção. Tem alguém que não vai morrer aqui? Tem alguém que não vai morrer? Não é legal a gente lembrar disto? Vocês não gostam muito, né? A gente gosta de falar só da vida, a gente quer falar de lucro, quer falar de sucesso, daquilo que eu vou ganhar e que a minha vida vai ser cada vez melhor, e eu vou ser tão feliz quando? Mas o quando não chega. Eu vou ser tão feliz quando a minha empresa for o top das tops. Quando? E quando ela está no topo do topo, eu estou muito aflito porque ela não saia do topo do topo. Então, de novo, eu estou lá lutando. E a minha felicidade eu estou sempre colocando um pouquinho lá adiante. Quando eu conseguir isso, quando amanhã for melhor, quando o Brasil melhorar, quando mudar o partido político, não é assim que a gente pensa? Quando? Mas por que neste agora eu não aprecio? E aprecio a crise, a dificuldade. O personagem que eu estava falando foi Delfim Neto. Delfim Neto, num programa da Band em São Paulo, dando uma entrevista, dizendo, gente, com 87 anos, vocês querem saber quantas vezes os governos tiveram que fazer arroxos? Todos os países do mundo isso acontece. O nosso Brasil está muito bem. E nós aqui, todos nós estamos aqui, estamos atravessando um momento, talvez, de águas turbulentas. Não é quando a gente está no avião, eles não falam, põe o cinto de segurança, porque agora estamos passando por... Não é? Estamos todos com o nosso cinto de segurança. Vamos passar por turbulências. Então estamos cuidando para que não nos machuquemos se houver um acidente. Porque tudo é possível. Assim como é possível que nada de mal aconteça e que coisas maravilhosas e estranhas possam surgir disto que é o momento histórico que estamos vivendo, como podem acontecer uma grande barracota. E a grande percepção que nós temos no mundo hoje, e essa também é uma percepção do Leonardo Boff, que eu gosto muito, é dizer, ou ganhamos todos juntos ou perdemos todos juntos.
Não tem mais este que eu ganho e o outro perde. Isso é a nossa visão de lucro social, de lucro ambiental e de lucro financeiro. Não tem eu ganho sozinho, não existe. Ou ganhamos juntos ou perdemos juntos. E tem um princípio muito básico disto, que é o monge vietnamita, que ele descobriu uma palavra que eu tenho usado muito, que chama interser. Em vez de dizer eu sou, tu és, ele é, diz nós intersomos, estamos todos interligados uns com os outros. Um exemplo que ele dá é muito, por exemplo, esse tecido de algodão. Para que exista esse pedaço de algodão aqui, vocês percebem que aqui está o sol, a lua e as estrelas? Porque se não houver sol, lua e estrelas, não haverá a árvorezinha, o arbusto do algodão. E se vimos aqui, vimos também o algodoeiro. Vimos os insetos, a terra, a chuva, tudo que é necessário para que a planta de algodão produza. E lá vem o boia fria. O boia fria trouxe na sua marmita um pedaço de pão. Olha o campo de trigo. Este pedaço de tecido é feito de tudo que é não tecido. Vocês concordam? Cada mínima partícula deste universo, que não é nem mais chamado de universo, mas de pluri ou multiverso, só existe se todas as outras partes estiverem funcionando. O eu, aquilo que eu digo, eu sou assim, ele é feito do não eu. Não existe um eu fixo e permanente. E nós temos uma fantasia, uma delusão. Ilusão é o que o mágico faz, né? O mágico, ele pega a cartola e de dentro da cartola ele tira o quê? Um coelhinho. E nós todos sabemos que ele usou uma arte mágica, que talvez ele tenha sido tão rápido que nos enganou. Tivemos uma ilusão de ótica. Mas se eu acredito na ilusão, isso é chamado de delusão. E isso é o problema da mente humana. Buda dizia que a mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. A sua mente, não é do outro. Nós queremos dizer que é perigosa a mente dos meninos do Estado Islâmico. Eu chamo eles meninos do Estado Islâmico, que são jovens homens. Que treinamento tiveram essas pessoas, que se quem não concorda comigo, eu faço o quê? Corto-lhe a cabeça. Não são só eles, não é? Já naquela história da Alice no País das Maravilhas, a rainha de copas fazia o quê? Cortem-lhe a cabeça, cortem-lhe a cabeça. Será que nós não fazemos isso? Será que a pessoa que não concorda comigo, que não pensa como eu penso, que não se veste como eu visto, que não tem os mesmos propósitos que eu, tem religiões diferentes ou não tem religião nenhuma, eu não quero cortar-lhe a cabeça? Pouco antes de entrar aqui, fui entrevistada por uma rádio e ele me falava sobre isso, mas a senhora acha que só as pessoas que têm religião e que creem em Deus são boas? Eu falei, não. Há pessoas maravilhosas que são ateias. Não é a religião que nos faz seres bons ou maus. Não é a crença ou descrença que nos torna bons ou maus. Existe uma coisa maior do que isso que se chama ética. A ética transcende as religiões. E é preciso muito cuidado com isso. Porque as pessoas dizem, você crê em Deus, então você é bom. Você não crê, então você é mau. Uma vez perguntaram para o meu mestre, eu tive um professor nos Estados Unidos, era um japonês chamado Maezumi Roshi, e perguntaram para ele, o senhor acredita em Deus? E ele disse, não. Aí uma outra pessoa veio, mas como, o senhor não acredita em Deus? Ele disse, acredito. Mas o senhor tem que se decidir, o senhor acredita ou não acredita? Ele diz, que diferença fará para Deus? Se eu acredito ou não acredito? Percebe? Nós julgamos, condenamos pessoas a partir de princípios que nós estabelecemos para nós mesmos como sendo a nossa personalidade. Mas isso foi criado, foi construído. A grande revolução, a grande mudança da humanidade é uma mudança de consciência.
de um eu pequeno, de um eu separado. Eu que ganho, eu que sei, eu que sou bom, eu que fico ofendido, para perceber que existe alguma coisa maior, que esse euzinho não existe sozinho. Nós somos seres gregários, nós só sobrevivemos porque ficamos juntos em tribos, em equipes. O que a sua empresa produz, ela é comprada pela empresa dela, que vai revender para a empresa dele e que vai chegar ao mercado através da outra pessoa. E um não vive sem o outro. Quando nós percebemos isso, mas de uma maneira real, verdadeira, experimental, o meu lucro vai depender do lucro do outro. A minha produção depende das pessoas que trabalham comigo estarem bem. Mas se eu não estou bem, como é que eu faço? Quem é o líder? Se não aquele que é o exemplo, que é o modelo. Um líder muito instável vai criar muita instabilidade emocional. Uma vez uma jovem me procurou, ela tinha 16 anos, numa escola que eu fui fazer uma palestra, e disse: monja, por favor, eu estou com um problema em casa, que o meu pai está muito irritado, e ele começa a dizer que a família da minha mãe não presta. Então ele está bravo com a família da minha mãe, com a sogra, com a tia, e a minha avó, e a minha tia, eu gosto muito delas. E eu falei: fale com seu pai. Ah, não, meu pai é um homem tão importante, a senhora não sabe, ele é muito ocupado, ele é um empresário, ele trabalha tanto, eu vejo ele muito pouco. Eu falei: não interessa, fale com ele. Você não gosta dele? Pergunte a ele qual é o seu problema. Por que ele está tão irritado em casa? Os negócios não estão indo bem? Ele tem uma namorada? Às vezes é assim, né? Se interessa por uma outra mulher, a de casa fica feia, a família fica feia, porque se sente culpado e precisa de uma desculpa. Não precisa de desculpa. É natural que a gente se interesse por outras pessoas. Eu não estou dizendo que vocês vão ter namoradas e namorados fora do casamento, mas é natural esse impulso. Você pode até escolher todos os dias que eu tenho um compromisso com alguém, embora as provocações do mundo venham, eu mantenho o meu compromisso. Mas dizer que não teve a provocação, ela existe, é da nossa espécie, não é feio nem bonito. A minha mulher não fica feia, meu marido não fica feio, porque apareceu uma outra pessoa interessante na minha vida. E ela, depois de tomar-se de muita coragem, falou com o pai. E quando eu voltei um mês depois na escola, ela veio me agradecer. Ela disse: meu pai não tinha percebido como ele estava ficando irritado em casa com a família de minha mãe. Ela disse: eu não sei o que o incomodava. Ele não me contou, mas o seu comportamento mudou. E às vezes nós precisamos que alguém nos mostre o nosso comportamento. Eu preciso do outro que me diga como é que eu estou me comportando, para que eu possa ser melhor. Imagine cada um de nós e cada pessoa que trabalha para nós, que trabalha conosco, fazendo o seu melhor em cada instante. Seja qual for a função e a posição. Se é para limpar a mesa, eu vou limpar esta mesa com muito cuidado e atenção. E não vou dizer que isto é inferior a eu lidar com os papéis da parte administrativa e financeira da empresa. Isto é uma diferença, essa dignidade humana. Eu vivi mais de 11 anos no Japão. Eu aprendi a respeitar o povo japonês, não só pela superação que tiveram depois da Segunda Guerra Mundial. Eu visitei Hiroshima algumas vezes, fui fazer preces para todos que morreram lá, e você vê uma cidade que foi completamente devastada, e ela hoje é uma cidade linda, cheia de verde, cheia de crianças correndo, de casais brincando, fazendo lanche à beira do rio. Esse país que se ergueu das cinzas e se tornou uma das maiores potências do mundo. Por quê? Porque é uma questão de identidade nacional. Tem um nós, tem um eu maior que funciona. Quando teve agora, há poucos anos atrás, o tsunami. Que coisa terrível, não é? Não é castigo de Deus isto. Tsunami não é castigo de Deus, doença, problemas não é castigo de nada.
São coisas da natureza, a terra está viva, a terra mexe o ombrinho assim e tudo se desfaz. Tudo que nós criamos, sonhamos e pensamos, se a terra dá uma mexidinha, acaba. E lá no tsunami tivemos aquele horror que foi. Não está tudo reconstruído, não, mas criamos as estradas foram a primeira coisa a ser reconstruídas, e tem casas que foram, várias áreas que foram para aqueles que sobreviveram, né? Que ainda estão vivendo de forma temporária em construções muito simples, mas muito agradáveis. Que capacidade é esta de que quando tudo se perdeu, ninguém invadiu os supermercados para roubar, ninguém roubou coisa nenhuma. Japonês guarda muito dinheiro em casa. Cartões de crédito e cheque são coisas que não existiam no Japão até os últimos 10 anos. E ainda muitas pessoas não usam. O dinheiro vivo é guardado em casa. Foi encontrado fortunas espalhadas no meio daquelas águas. Vocês acreditam que ninguém roubou? Uma vez tinha uma fila de pessoas para receber uma marmitinha de comida, e tinha um jovem, uma criança, um menino de 12 anos no fim da fila, e com muito frio ele tremia, e um soldado americano que estava lá, tirou o casaco dele e deu para o menino, e disse assim, vai lá, e deu para ele a marmitinha dele, dizendo que judiação esse menino. Sabe o que o menino fez? Ele foi lá na frente da fila, entregou o casaco e a marmita e voltou para o seu lugar na fila. Sofremos juntos e superamos juntos as dificuldades, nos apoiamos mutuamente e crescemos juntos, saímos de qualquer buraco, de qualquer dificuldade, unidos, porque acreditamos e temos o dever, é direito e dever de nascença, de conhecer a sua própria mente, as suas próprias capacidades, e não ser controlado por emoções depressivas, emoções que digam não vai dar certo. Por que não dá certo? Se eu acho que não vai dar certo, não vai dar mesmo. Se eu começo a fazer uma coisa e não vai funcionar, ela definitivamente não vai funcionar. Mas quando eu começo com entusiasmo, olha que palavra bonita, entusiasmo quer dizer cheio de Deus, cheio do sagrado, cheio de vida, cheio de energia, de confiança. As coisas funcionam, os portais se abrem. Mas se aqui dentro tem uma sombrinha que fica aqui dizendo não vai dar, não vai dar, não vai dar, eu acabo autenticando o meu pensamento, porque isso faz parte do que a gente chama do eu menor, que Freud é um personagem recente, né, da psicanálise. O budismo tem 2.600 anos, Freud é do século XIX, ele vai chamar isso de ego, o eu menor, o meu euzinho que tem a delusão de achar-se separado, que fica ofendido. Há pouco tempo a TV Cultura fez uma apresentação, um café filosófico com um homem chamado Leandro, e ele dizia assim, que um dia ele estava no trânsito e alguém ofendeu a mãe dele. E ele ficou em casa pensando assim, será que é verdade que a minha mãe é isso que estão falando? E ele ficou se lembrando das fotografias da mãe dele, sempre tão recatada. Era uma senhora muito recatada, muito fiel ao seu marido, foi uma ótima mãe. E ele falou assim, não, isso que falaram da minha mãe não é verdade, então não me ofende. Ele disse, se fosse verdade que a minha mãe fosse uma menina de programa, também não ia me ofender porque era verdade. E o nosso euzinho menor é aquele que fica ofendido. Você falou isso de mim? Como você disse isso de mim? Outro exemplo que eu acho tão interessante é do filho de Mahatma Gandhi. O filho de Mahatma Gandhi morava no interior, na África do Sul, com a sua família. E de vez em quando convidavam para fazer uma palestra. E o dia que ele foi convidado a fazer uma palestra na cidade, a esposa dele pediu que o filho levasse de carro e que comprasse para ela sal, açúcar, farinha, enfim, coisas que eles não produziam na área rural. E o menino foi levar o pai, o carro precisava de conserto, e ele deixou o pai na porta da universidade, onde ele faria a palestra, levou o carro para o conserto, comprou as coisas da mãe, e sobrava tempo.
Ele olhou e estava passando um filme de cowboy. Olha, a família treinava ele na não violência ativa. Não veja cenas de violência, não veja filme de cowboy. Era tudo que ele queria ver, né? Ele entrou no cinema e se distraiu. E passou da hora de buscar o pai. Quando ele foi buscar o pai, este já estava sentado nas escadarias da universidade, cansado, e disse: meu filho, por que você se atrasou? E o filho mentiu. Ele disse: o carro não estava pronto. E o pai falou: que pena, eu telefonei para a oficina e disseram que o carro estava pronto há mais de 1 hora e que você não tinha vindo. Eu devo ter feito alguma coisa errada porque o meu filho não confia em mim. Eu falhei, então eu vou a pé para casa. E o filho dizia: por favor, papai. Ele tinha um sapato de fazer palestra, um sapato apertadinho de verniz, porque ele andava só de sandália no mato, né? E ele disse: não, eu tenho que ir a pé para casa, porque eu tenho que refletir aonde foi que eu falhei. A maioria de nós não pensa assim, não é verdade? Se alguém mente para nós, o que a gente fala? Você pensa que eu sou bobo? Você pensa que eu não sei que você está mentindo? Por quê? Nós sabemos que é mentira. Nós temos que acessar um nível de verdade que está além do que é verdadeiro e falso. Quando alguém fala uma mentira, acende uma luzinha aqui na testa, né? Quem está com os canais de percepção abertos logo percebe: está mentindo. A pergunta fica: por quê? Tem pessoas que têm hábitos da mentira. Outros têm medo da verdade. Outros estão achando que vão ganhar alguma coisa contando uma mentira, né? Mas nós sabemos, esse olhar que sabe que é mentira. Mas não precisa lutar, não precisa brigar. Mas como é que vai criar condições para que as pessoas sejam mais verdadeiras umas com as outras? Outra expressão que nós usamos, nós temos certos jargões que a gente usa sem parar e repete sem nem prestar atenção. Brasileiro é preguiçoso, é corrupto, não é confiável. Vocês não confiam em vocês? Eu acho que a maioria de nós é muito boa. A maioria das pessoas que eu conheço são muito honestas, trabalham muito, são corretas, querem o bem, trabalham pelo bem pessoal e social e coletivo, cuidam da natureza, cuidam do meio ambiente. A maioria eu acho que faz isto. E tem alguns que não fazem. E aí nós vamos dizer que todos não fazem. Tem políticos que são realmente muito coitadinhos, né? Mas tem outros que são bons políticos. A vida é política, gente. Nós temos política em casa, com a mulher, com o filho, com a sogra. É boa política com a sogra? Tem que fazer uma boa política com a sogra, né? As sogras são muito poderosas, principalmente com os filhos homens, né? Vocês já notaram. Casamento é assim. O pai leva a mocinha e dá para um outro moço, né? O pai com alegria se livrou, né? Pode levar essa moça e você vai cuidar dela, não sou mais eu. Vocês já viram a mãe entregar o filho? Não entrega, nunca. Até o fim da vida, a primeira mulher na sua vida é mamãe. E as noras sofrem, não é? É agradável perceber isto. Eu nunca vi uma mãe chegar no altar para a nora e dizer assim: toma, o filho é seu, agora é seu marido, você faça como você quiser. São coisas interessantes, né? De culturas, de treinamento. Eu digo para as minhas alunas assim: o primeiro dia que seu namorado vier em casa, ele veio te visitar, está na sala. Aí você pergunta: você quer um copo d'água? Ele diz assim: quero sim. Pode buscar, é ali, e traga um para mim. Se você não fizer isto, o resto da vida o estará servindo. E depois vai reclamar.
Ah, porque eu também trabalho fora, você chega em casa e só fica sentado? Mas quem foi que ensinou? Quem foi que deu, que deu a condição para que assim fosse? Se nós queremos viver num mundo de equidade, nós temos que vivenciar essa equidade. Não somos iguais. Homens e mulheres, definitivamente nós somos diferentes. E viva a diferença, né? Não somos iguais. Mas trabalhamos juntos e temos até olhares diferentes para a realidade. E isto é muito bom. Não é o consenso, mas o dissenso que nos enriquece. Em avos é o que eles dizem, né? O dissenso é muito importante. Pensamos de formas diferentes, temos uma mesma questão. Por exemplo, este círculo preto aqui no centro da sala. Que isso seja a questão de todos nós. Cada um de nós está vendo de um ângulo diferente. Não só pelo ângulo físico em que estamos nesta sala neste momento, pode ser alguém lá atrás que nem esteja vendo direito, mas cada um de nós tem um ângulo diferente. E nós podemos brigar, porque eu vou dizer que existe um círculo preto e que atrás dele existe uma plateia cheia de pessoas. E você que está aí sentado na plateia vai dizer: não, monja, não é assim. Existe um círculo preto e atrás dele tem uma monja sentada numa cadeira falando. E tem um painel. Eu digo: não, não tem o painel. Tem pessoas. Não, não tem pessoas. A maior parte das nossas brigas e discussões é porque estamos vendo a realidade de ângulos diferentes. Mas imagine que você me diga: não, monja, o que eu estou vendo é diferente do que a senhora vê. E eu digo: ok, deixe-me ver o seu ponto de vista. E eu vou olhar e falar: poxa, é verdade. O que eu achava que era o único ponto de vista, tem outra maneira de ver a realidade. E isto vai somar. Isso não me enfraquece. O meu eu não fica trêmulo e dizendo: oh, será que agora eu vou perder o controle? Tem pessoas que têm medo disto. Eu que mando, eu que controlo, tem que ser do meu ponto de vista. Não, tem outro ponto de vista. Que interessante. Como é que nós vamos lidar com isto agora? Quantas possibilidades existem desses infinitos olhares, e tudo isto é a mente humana. Computadores, telefones celulares, tudo que existe é uma cópia mal feita da mente humana. Feita pela mente humana, para a mente humana. E às vezes nós, bebês, ainda engatinhando no nosso emocional, engatinhando no conhecimento do corpo e da mente, não sabemos usar direito. Como não sabemos usar direito os nossos telefones celulares, os Facebooks, né? Muita gente fica lá o tempo todo no Facebook pondo coisas, o quê? Olha a minha comida, o meu jantar, o que eu fiz, olha o meu Face. Eu, né? Eu, grande protagonista. Sim, nós somos, cada um de nós é o grande protagonista da sua vida. Ninguém vai viver sua vida por você. Mas você não está olhando em profundidade. Quem é você? O que é você? O que é a essência do seu ser? Como é que você se percebe, assim como esse tecido, interligado, interconectado a tudo e a todos? E por isso cuida. E por isso quer que as pessoas que trabalhem com você estejam bem. E cuida delas. E faz o melhor possível para que elas encontrem um ambiente de trabalho saudável. Saúde física, mental e social, de bons relacionamentos humanos. Em São Paulo, acho que há 2 anos atrás, ou 3, não lembro, o Serasa ganhou o prêmio de melhor empresa para se trabalhar. A melhor empresa, mais agradável, onde os funcionários, os colaboradores estavam felizes, bem contentes, com grande sucesso. Sabe o que aconteceu nesse dia? O presidente da empresa pôs um tapete vermelho na entrada e ele ficou cumprimentando um por um, dizendo: eu não fiz nada, vocês fazem disso uma grande empresa. Essa percepção de que somos equipe, somos times.
Líder também tem um papel de ficar muito sozinho, vocês conhecem isso? Às vezes há um sentido de uma solidão profunda, porque por melhor que seja a equipe, é você que toma a decisão. E é uma decisão que afeta muita gente, muitas pessoas. E você tem que tomar essa decisão sozinho. Por isso que ganha mais, né? É porque o desgaste é maior. Não é só porque estudou mais, mas porque tem uma responsabilidade maior. É tão bom não ter responsabilidade, não é? Eu faço o que me mandarem. Mandaram fazer isso, eu fiz porque você mandou. Mas quando você começa a assumir responsabilidade sobre a sua vida, as suas decisões, as suas palavras, as suas atitudes, você é responsável. Seja em que nível você estiver. Havia uma empresa japonesa em que as pessoas escreviam no banheiro. Isso incomodava todo mundo. Tinha sempre alguém lá escrevia uma coisa no banheiro. E o presidente mandava recados lá para todos, parem de escrever no banheiro, quem escrever no banheiro vai ser multado, enfim, havia toda uma campanha e nada funcionava. E um dia a senhorinha que trabalhava de limpar o banheiro, ela pôs na porta do banheiro, mal escrito, né? Ela mal sabia escrever direito, respeitem meu local de trabalho. Inúmeros locais de trabalho dentro da nossa empresa, nós respeitamos os locais de trabalho, não só o meu, mas os nossos locais de trabalho. Respeitamos as pessoas que encontramos, que têm limites, e sabemos com que elas produzam o seu melhor, e têm a capacidade de perceber quando é que eu devo transferi-las para outros departamentos ou criar condições de capacitação melhor. Eu conheço a minha mente e eu conheço as minhas emoções. Alguns dizem atualmente que basta fazer o seguinte: nos iPhones tem um aplicativo que chama Breathing, quer dizer, respirar. Esse aplicativo você tem que colocar nos 6 respirações por minuto. Se você fizer 6 respirações por minuto, 3 vezes ao dia, 5 minutos cada vez, você vai conseguir que suas ondas mentais fiquem equilibradas. Isso é matemático, isso é descoberta neurocientífica. Meditação faz com que a respiração fique lenta e mais tranquila. Para quê? Para oxigenar melhor o cérebro. Não é para sair da realidade, é para entrar, para mergulhar na realidade de forma mais efetiva. Para perceber o que é necessário, eu tenho que ver o que é, como é, para poder fazer escolhas e ter o discernimento correto de agir de forma adequada. Quando Sua Santidade o Dalai Lama esteve em São Paulo, a última vez que esteve, tivemos um grande congresso no AMB, e alguém disse a ele, mas o que nós vamos fazer sobre a educação? Ele disse assim, bom, vocês são professores, vocês é que sabem, não sou eu. E a mesma coisa, ele chegou muito tarde, ele estava vindo de Buenos Aires, e o avião atrasou, o avião pousou lá nos aeroportos de São Paulo, o trânsito estava muito ruim, puseram ele num helicóptero, chovia, o helicóptero não conseguiu descer, voltou de novo para o aeroporto, pegou um carro e chegou com 3 horas de atraso. Uma das coisas muito importantes nessa chegada com 3 horas de atraso, ele entrou na sala, ele está sempre com o relógio, né? Ele disse assim, atrasou. Ele não pediu desculpas, ele não reclamou, de novo eu vou falar sobre isto, não ficou reclamando e resmungando ao trânsito de São Paulo, que coisa horrorosa, né? Ele apenas disse, atrasou. Isso é verdade. O que nós colocamos em cima disso é extra. E depois ele comentou sobre isso, estamos produzindo cada vez mais carros no mundo todo. E aí ele deixa a pergunta, que eu também deixo para vocês, como que vocês vão resolver isso? Ele disse, não sou eu sou apenas um monge, eu não sou especialista nisto. Nós estamos colocando cada vez mais carros no mundo, ele estava falando da Índia.
Daqui a pouco tudo para. Qual é a solução que vamos dar? Vocês que são pessoas inteligentes, hábeis, estudadas, engenheiros, arquitetos, pensadores, criadores, e têm grandes empresas, o que vão fazer? Eu achei isso tão bom, né? Porque às vezes nós queremos que alguém nos dê respostas, mas nós temos que procurar essas respostas. E os momentos de crise, de dificuldade, são momentos riquíssimos para procurarmos novas soluções. O que fazer neste momento? Qual seria a melhor atitude, o melhor empreendimento? Como que nós vamos saber? Quem são os especialistas? E que não fiquem, por isso, limitados pela sua especialidade. Há um livro que se chama Mente Zen, Mente de Principiante, e que diz assim, a mente do principiante, nela há inúmeras possibilidades. Às vezes o especialista, ele mesmo se limita. Por isso, nos Estados Unidos, tem havido uma coisa interessante nas empresas, que de vez em quando eles fazem uma coisa que os indígenas fazem, né? Vamos resolver um problema da nossa empresa fazendo uma roda, um círculo. E não vai ser só a diretoria, o grupo gerencial, a presidência que vai se sentar. Vamos pegar pessoas de setores diferentes, inclusive aquela senhora que faz a limpeza, aquele moço que faz o café. Vamos colocá-los juntos nessa roda e vamos falar, estamos com um problema aqui na empresa, que soluções podemos tirar delas? Que soluções são possíveis? E é surpreendente que às vezes do lugar mais inesperado tem uma ideia brilhante. Porque as nossas especialidades às vezes nos limitam um pouco. Abrir esse canal de possibilidades da mente. Temos que ter conhecimento, temos que ter estudo, mas como que aplicamos? O que tinha Einstein de diferente de outras pessoas? Maiores conexões neurais. O mesmo número de neurônios, mas ele sabia fazer conexões neurais. Isso é importante. Quais são os estímulos que você está dando para o seu cérebro para fazer novas conexões neurais? Isso é criatividade. Eu não pego nada novo, nada se cria, nada se destrói, como dizia Lavoisier. Mas como é que eu pego essas ideias que eu tenho, os produtos que eu tenho, as atividades e a maneira de ser que eu tenho e faço outras conexões neurais? Para crianças, a gente recomenda que os pais perguntem todos os dias o que você aprendeu hoje, para que serve e como é que isso pode beneficiar o mundo. Porque quando eu beneficio o mundo, eu beneficio a mim mesmo. Quando eu quero beneficiar só a mim mesmo, eu fico o quê? Uma palavra bonita da moda, cor rupto. Cor, coração, roto, rompido, partido. Eu penso só em mim. O que eu vou tirar para mim? Eu não vejo o todo, não vejo a necessidade do grupo, não vejo a necessidade das pessoas que trabalham comigo, não vejo as necessidades da cidade, do estado, do meio ambiente. Então meu cor está rupto, ele não está íntegro. Quando meu coração está inteiro, sou capaz de ter uma visão mais ampla e por isso o que eu faço vai beneficiar ao inúmero grupo de pessoas. E com isso eu me beneficio também. Só tem este caminho, não tem outro. Vocês podem pensar no outro, mas este é o caminho. E essa é a grande mudança da humanidade. Tem um autor que eu gosto dele, que chama Eckhart Tolle. Ele escreveu O Poder do Agora. E tem um outro livro dele, também antigo, que chama Uma Nova Consciência. Em inglês se chama The New Earth, a Nova Terra. Esta nova terra está sendo construída por nós, por vocês, por seus filhos, por seus netos, meus filhos, minha filha, minha neta, eu tenho um bisneto agora. Eu quero que o mundo seja cada vez melhor, porque eu me apaixonei pelo meu bisneto. Ele nem existia um ano atrás. Na hora que eu vi o bebezinho nascendo, eu falei, nossa, que lindinho. E daí em diante o coração derrete, né? E a gente quer que esse serzinho, que é tão frágil, tão pequeno, seja feliz. Que seja um ser humano que tenha a capacidade de discernimento correto. E que venha ao mundo para melhorar o mundo. Não para explorar o mundo, não para tirar coisas do mundo, mas contribuir para a humanidade, para alguma coisa melhor.
E é isso que eu gostaria que cada um de vocês fizesse com a sua vida. O que você tem a dar para o mundo que vai melhorar o mundo? Não o que você tem aqui para tirar. Que vantagem você tira? Não. Que vantagens você pode dar para que o maior número de seres se beneficie e com isso você se beneficia? Dona Leia, que encontrei aqui na entrada, que faz assistência social há muitos anos. Que coisa maravilhosa poder cuidar das pessoas. Que coisa maravilhosa. Será que nós pensamos nisto? Que temos grandes proveitos e o nosso coração fica tranquilo quando cuidamos, em vez apenas de querer. O nosso país sofreu um pouquinho esse problema, né? O momento em que os europeus vieram para cá na primeira vez, alguns portugueses, holandeses, etc., eles vinham aqui para fazer pilhagem, para tirar coisas daqui e levar para a Europa. Então, a formação básica desse país, não diferente de outros países, como a América do Norte, onde iam famílias para se estabelecer e para cultivar o solo, nós tivemos um início um pouco diferente. Então é natural que a nossa cultura seja uma cultura ainda de achar o que eu vou me aproveitar, o que eu vou tirar para mim e que vantagem eu vou levar para a minha casa. Mas a minha casa não está separada do planeta, não está separada da casa do vizinho, não está separada do morador de rua, não está separada daquele outro cidadão lá que é completamente deturpado e que meus filhos entram em contato com ele. Se eu quero que meus filhos cresçam bem em saúde, eu preciso cuidar de tudo e não apenas só da minha casa. Eu acredito muito na família humana, mais do que a família monocelular. E esse ponto é bem diferente. Eu acredito que a família é humana e que nós todos somos corresponsáveis pelos membros dessa nossa imensa família. É uma família que é alemã, uma família que é italiana, uma família que é negra, uma família que é japonesa, uma família que é indígena e que ela é toda um pouco misturada. E que isso nos faz bem. E que são vários aspectos das nossas faces humanas. Família biológica é aquela que pode se acasalar com pessoas de qualquer parte e seus frutos são férteis. Nós humanos podemos nos acasalar com pessoas de qualquer parte do planeta e nossos bebês podem ter bebês. Somos uma única família. E se nós formos olhar lá atrás, cada um de nós teve pai, mãe, avô, avó, bisavô. Seria uma multidão, tinha menos gente. Por quê? Porque temos uma ancestralidade comum. Quando saímos do nosso ego, do nosso euzinho menor, daquelas coisas estruturais e étnicas que nos foram colocadas, às vezes por família, por bairros, por educação, e podemos acessar o que é a fonte do ser, a essência do nosso ser humano. Nós nos reconhecemos em cada pessoa que encontramos e queremos o bem de cada pessoa que encontramos. Não queremos o mal. Não queremos violência. Eu não quero. Vocês querem? Vocês querem uma sociedade de violência? De agressão, de medo, de não poder sair na rua? Agora temos a questão das facas que apareceu. Antigamente eram as armas de fogo, agora está todo mundo sendo esfaqueado. Mas é todo mundo que está sendo esfaqueado? Existe, né? Temos um problema coletivo. E quando esse problema cresce muito, não é questão deste ou daquele, mas é uma questão nossa, de reestruturação da maneira de pensar a realidade e de atuar nessa realidade para que a maioria dos seres fiquem bem. E não podemos responder à violência com violência. Outro dia prenderam um menino, um bandido, e estavam batendo nele, o pessoal escrevendo que beleza, bata mais. Falei, nossa, se eu respondo à violência com violência, eu vou manter uma cultura de violência viva. Como é que eu transformo a violência pela não violência ativa? Ações, atividades que sejam não violentas e sejam de inclusão, de respeito à vida, à minha vida. Porque para eu sobreviver, é preciso criar condições à minha volta de sobrevivência. Por isso comecei falando do DNA.
Porque eu acredito no DNA humano. É este DNA humano que nos permite a mudança de consciência. Porque se nós não mudarmos, nós todos como espécie desapareceremos. Sabedoria e compaixão são os dois alicerces de uma mente sábia. Eu vejo a realidade como ela é e tenho ternura, compaixão pelos todos os seres e por isso cuido amorosamente. Que assim seja. Muito obrigada. Ópera apresenta Expogestão.